Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs aqui da ministração, do nosso louvor, que tão gentilmente nos conduziram à presença do Senhor. As crianças já estão puxando a fila aqui, né? Então, se você quer entregar o seu dízimo, você quer entregar a sua oferta, você tem liberdade para fazer isso nesse momento, enquanto nós vamos abrindo as nossas Bíblias para a meditação dessa noite. Então, se você quer entregar hoje o seu dízimo, quer entregar a sua oferta, fique à vontade para deixar o seu lugar e para se colocar aqui adiante. Nós estamos alegres, nós estamos na presença do Senhor nesta noite. Hoje é uma noite muito especial. Toda noite que nós temos o privilégio de estar na casa de Deus, na presença dEle, é sempre uma noite memorável, é sempre um momento especial nas nossas vidas. Sou grato a Deus por poder estar com vocês mais uma vez nessa noite. Domingo passado, o primeiro dia do ano de 2023, nós estivemos juntos. Eu estive compartilhando a palavra com vocês aqui à noite e nós falamos exatamente sobre escolhas, né? Que nós somos livres, que a gente tem possibilidades de fazer escolhas e que o nosso 2023 é um ano que está aberto, então depende das nossas escolhas, o resultado final dele. E é muito interessante ter a oportunidade de ministrar em 2 domingos seguidos. Isso não é comum aqui, porque a gente tem vários pastores, porque nós podemos começar a nossa mensagem de hoje fazendo um feedback da sua semana, não é? Como foi a sua semana? Como foram as suas escolhas durante a semana? Você parou para pensar nisso? Lembra lá do Salmo 90:12? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que, quando a gente olhar para trás, a gente diga: eu vivi uma vida que realmente fez sentido. Fez muitas escolhas essa semana, escolhas boas, escolhas ruins. O fato é que, o tempo todo, nós estamos sendo colocados diante de situações, de necessidades, dificuldades e desafios, e a gente precisa fazer escolhas. E hoje é um bom termômetro para a gente pensar o 2023. Se você der uma olhadinha nesses 7 primeiros dias que se passaram e pensar nas escolhas que você fez, escolhas na sua relação, por exemplo, né? Na relação do esposo com a esposa, na relação da esposa com o esposo, o tempo todo a gente precisa fazer escolhas, né? Relacionamentos exigem o tempo todo escolhas. Na relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, o tempo todo a gente precisa fazer escolhas nessas relações. Na sua relação de trabalho, hoje de manhã tive conversando com alguém, perguntando: mas a sua família está viajando e você não? O que houve? Aí a pessoa me disse: o trabalho. E aí eu disse: escolhas, né? A gente precisa fazer escolhas. Eu sou obrigado a ficar no meu trabalho quando todo mundo está viajando? Não. Se eu quiser dar na doida de sumir uma semana, 15 dias do trabalho, eu posso fazer isso. Posso viajar, posso descansar. Mas quando chegar tem advertência, quando chegar tem a expulsão lá do trabalho, tem a demissão. Sim, são consequências de escolhas que a gente faz, mas nós somos livres. E são as nossas escolhas que vão, de alguma maneira, de alguma forma, moldando o nosso dia a dia. Então, pensando nisso, naquilo que a gente conversou na semana passada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas. O capítulo é o capítulo 5. Eu quero ler com vocês a partir dos versos 22 a seguir. Vou ler do 22 até o 25, Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Porque já que nós estamos falando de escolhas, eu quero, à luz da Escritura, apontar para você aqui orientações que a palavra de Deus nos dá para que a gente faça escolhas sábias, para que a gente faça escolhas corretas no dia a dia da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. E à medida que a gente vai fazendo essas escolhas, o que é que a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ter como recompensa ou como resultado em relação a isso. Gálatas capítulo de número 5, vou ler com você a partir dos versos 22 a 25. A palavra do Senhor diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão,
temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Feche os olhos um instante, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor e pedir a Ele que fale conosco nesta noite, por meio dessa palavra que foi lida. Fale a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te bendizer porque estamos na sua presença. Obrigado porque o Senhor é bom, tem nos assistido e tem nos ajudado e tem estendido as suas mãos em nosso favor. Que cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes sejam abençoados e sejam visitados nesta hora de um modo muito especial, de um modo extraordinário. Eu oro nesta hora, querido Deus, por cada uma das pessoas que lá nas suas casas nos acompanham também, que a bênção, Senhor, alcance cada vida, que a bênção, Pai Celestial, alcance cada coração, que a bênção, Senhor dos Exércitos, esteja sobre cada lar, esteja sobre cada vida, que teu nome, querido Senhor, que teu nome bendito Salvador, ele seja louvado e exaltado em nossas vidas e através delas. É o que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 O capítulo 5 do livro de Gálatas é um capítulo muito interessante na escrita de Gálatas e particularmente no contexto do Novo Testamento, porque ele é um capítulo escrito com o propósito, com a finalidade de falar da parte de Deus, da responsabilidade que cada cristão, que cada cristã tem na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória, no que diz respeito às escolhas que ele vai fazendo na jornada, que ele vai fazendo na caminhada e depois as consequências dessas escolhas que ele faz. Se você prestar atenção lá no início do capítulo 5, talvez na sua Bíblia tenha alguma coisa vinculada à liberdade, exortação a conservar a liberdade cristã, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que o capítulo 5 de Gálatas ele é escrito exatamente para falar a respeito disso. O cristão, ele é livre. O primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas fala exatamente isso. Vocês estão livres, então permaneçam firmes nessa liberdade com que Cristo libertou vocês e não permitais ou não se deixais permitir ser colocados debaixo de jugo de servidão uma outra vez. Então, Paulo começa esse capítulo 5 da carta de Gálatas fazendo essa declaração formal. Vocês, na condição de cristãos, são livres. Vocês foram libertados em Cristo Jesus, e essa liberdade que Cristo Jesus dá a vocês, ela possibilita, essa é a expressão, Deus gerar em vocês algo especial, algo extraordinário, que só Ele pode gerar. Quando a gente fala de liberdade, na perspectiva de Escritura, liberdade está sempre vinculado a uma condição, a uma situação em que nós nos encontrávamos antes de ter um contato pessoal com Jesus, antes de sermos expostos às boas novas, antes de confessarmos Jesus Senhor e Salvador de nossas vidas. Todos nós sabemos, né, que a condição de todas as pessoas antes de Cristo é uma condição de pecador. Paulo, escrevendo aos Romanos 5:23, vai declarar isso de modo formal. Todos pecaram e, por causa disso, estão separados, estão destituídos da glória de Deus. Então, a nossa condição diante de Deus antes de Cristo é uma condição de escravidão ao pecado. E essa escravidão do pecado, ela acabou gerando em nós, na condição de seres humanos, perdas significativas em 3 dimensões. Quando a gente, por exemplo, se volta para o Éden e percebe aquele lugar perfeito, Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim e se relacionava bem com eles. Quando nós observamos ali a escolha infeliz que os nossos pais fazem de não dar ouvidos à exortação, à mensagem do Senhor, mas de seguir o seu próprio caminho, de seguir o seu próprio rumo, ali a gente percebe as perdas significativas que os nossos pais tiveram por causa do pecado da transgressão e como eles passaram isso daí por diante para todos os seus descendentes. Quando os nossos pais pecaram, a primeira perda que eles tiveram foi a perda do relacionamento entre eles e Deus. A gente percebe isso de forma muito clara lá no Éden,
Os nossos pais comeram fruto, perceberam que havia um pecado. E a Bíblia diz que quando Deus, à tardezinha, passou pelo jardim, chamando Adão, chamando o homem, para ter aquele momento de comunhão, aquele momento de relacionamento com ele, como era comum acontecer ali, a Bíblia diz que o ser humano ouviu a voz de Deus, Adão escutou a voz de Deus, correu e se escondeu. E a resposta de Adão, diante do chamado de Deus, Adão, onde é que você está? Foi exatamente essa. Eu ouvi a sua voz ecoando no jardim, eu fiquei com medo e eu me escondi. Então, o primeiro prejuízo, o primeiro mal que o pecado causa, é o prejuízo no que diz respeito ao relacionamento do ser humano para com Deus. Então, a nossa relação com Deus foi cortada, foi estragada por causa do pecado, de maneira que um abismo foi criado entre Deus e os seres humanos. Mas há um segundo problema que o pecado causa para o ser humano também, e que depois nós recebemos isso como herança de nossos pais, que é exatamente a quebra da relação harmoniosa de um indivíduo para com o outro, do ser humano para com o seu semelhante. Quando Adão é chamado às contas diante de Deus, né? Adão, por que você fez isso? Qual foi a resposta? A primeira resposta que ele deu. Porque eu tinha escutado o seu mandamento, mas eu decidi te desobedecer. Foi essa a resposta que ele deu? Não. A primeira atitude de Adão diante de Deus, ao ter que prestar contas dos seus atos, das suas ações, a primeira atitude dele foi culpar a mulher. Foi a mulher que tu me destes, que me enganou, e por causa disso eu comi. Então, o pecado estragou a relação do ser humano para com Deus. O ser humano e Deus agora já não conseguem mais se relacionar de forma fluida. Quando a voz de Deus ecoa, o ser humano tem medo, o ser humano se esconde de Deus. Deus agora se tornou, a presença de Deus, a realidade de Deus se tornou algo apavorante, desesperador para o ser humano. A relação entre o ser humano e o outro ser humano, que era harmoniosa, o homem e a mulher, a harmonia era tamanha que quando a mulher foi criada, Adão disse, essa vai ser chamada varoa, porquanto foi formada do varão. A harmonia que havia entre eles era tamanha, que até os nomes foram parecidos, até os nomes foram próximos, para mostrar como essa unidade, essa harmonia na criação era perfeita. Mas após a queda, o que é que acontece? A harmonia entre homem e mulher também é quebrada pelo pecado, e isso a gente percebe claramente na disposição que há da parte do homem, por exemplo, de culpar a mulher por causa do pecado. Mas tem uma terceira consequência que o pecado trouxe aos seres humanos, que foi exatamente a falta de condição, a falta de capacidade do ser humano lidar consigo mesmo, lidar com as suas emoções, lidar com as suas paixões, lidar com seus desejos, lidar com a sua vontade. O ser humano acabou perdendo o domínio próprio, acabou perdendo o controle da sua vida, controle do seu destino, controle dos seus caminhos, ele perdeu o rumo. Ele acabou ficando numa condição assim tão distante do propósito de Deus, que Paulo, por exemplo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o ser humano foi criado por Deus, e Deus deixou sinais na criação para dar testemunho a respeito dele, mas o ser humano endureceu o coração e foi se distanciando de Deus a ponto de trocar o Criador pela própria criação. Então, o pecado acabou trazendo problemas para o ser humano na sua relação consigo mesmo. Adão já não conseguia mais se entender, já não conseguia mais se compreender na condição de ser humano. Aquele ser humano que foi tentado, você pode ser igual a Deus se você comer do fruto. Depois que comeu o fruto e que pecou contra Deus, ele percebeu que ele não tinha esse domínio, que ele não tinha esse controle, que ele não sabia exatamente que decisões tomar, que ele estava mais perdido do que nunca. E o que é que a gente recebeu de Adão por causa do pecado? A gente recebeu essa herança. Então, o ser humano, por natureza, ele tem problemas na relação com Deus, não é natural ao ser humano se relacionar com Deus, o pecado separou, distanciou. O ser humano, por natureza, ele tem dificuldade na relação com o outro, na relação com o próximo, na relação com o semelhante. E o ser humano tem uma dificuldade enorme na relação consigo mesmo, de compreender-se a si mesmo.
O que é o ser humano? O que é gente? Hoje, essa coisa está tão diluída, mas tão diluída, que lá no sul, bem recentemente, num shopping no sul, alguém filmou isso, e um colega, inclusive, me mandou a filmagem. Uma pessoa estava caminhando no shopping com seu pet, e aí você me diz, preciso ir para o sul para ver isso. Não, é só ir nos shoppings aqui em Goiânia, que a gente vê isso tranquilamente, vê mesmo. Mas você sabe quem que era o pet? O pet era uma outra pessoa que havia colocado um rabo de cachorro. Essa pessoa estava com a coleira e ela estava andando de 4 num shopping. A outra, a dona, com uma coleirinha, conduzindo a pessoa. Você já pensou? O que significa isso? Estou falando de ser humano. O que é ser humano? Ser humano, pastor, pode ser o que ele quiser. Se ele achar que ele é uma melancia e quiser viver como uma melancia e quiser rolar como uma melancia, ele pode fazer o que quiser. Mas você já pensou como que as pessoas simplesmente perderam o rumo, perderam o norte? Isso é absolutamente normal, a pessoa faz assim tranquilamente. E ela é livre, ela quer fazer isso. Quem é que vai questionar? A questão que eu estou colocando em pauta aqui não é nem quem é que vai questionar. A questão que eu quero colocar em pauta é exatamente essa consciência do significado de ser humano que a gente perdeu lá no Éden, que nós acabamos deixando passar porque nós não quisemos seguir a orientação do Senhor. Nós assumimos as rédeas, nós assumimos o nosso próprio destino, nós assumimos que nós éramos mais sábios do que Deus e que a gente sabia o que era bom para nós. E nesse discurso de que cada um sabe o que é bom para si mesmo, e que cada um sabe o que fazer da sua vida, e que ninguém tem que prestar contas para absolutamente ninguém, e que ninguém tem nada com a minha vida. É nesse discurso infeliz, que a gente percebe exatamente esse terceiro aspecto da perda que Adão sofreu lá no Éden, que foi exatamente essa perda da identidade. Ele perdeu, ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe mais para que ele foi criado. Ele não sabe mais qual é o propósito da sua existência. Ele não sabe mais qual é o propósito da sua vida. E por que eu estou colocando essas questões? Porque quando Paulo fala aqui da liberdade, vocês agora estão livres. Uma vez que Jesus libertou vocês, vocês estão livres. A liberdade a qual Paulo se refere aqui é a liberdade do pecado. E não apenas a liberdade do pecado, desse pecado original, desse pecado que todos nós recebemos como herança e que ninguém escapa dele. Mas essa liberdade com que Cristo nos torna livres, ela é uma liberdade do poder do pecado. E se o poder do pecado tem a ver com isso, a minha incapacidade de me relacionar com Deus, a minha incapacidade de me relacionar bem com o outro, e a minha incapacidade de me relacionar comigo mesmo, de perceber quem efetivamente eu sou, se o poder do pecado está atrelado a essas 3 dimensões da nossa existência, então, uma vez que Paulo diz que nós estamos livres, que em Cristo a liberdade que Ele nos concede nos dá poder para quebrar cadeias, para quebrar grilhões, para dar para a gente uma nova possibilidade de relacionamento com Deus, para dar para a gente uma nova possibilidade de nos relacionarmos com o outro, para dar para nós mesmos uma possibilidade de nos relacionarmos conosco mesmo, de saber quem efetivamente nós somos. Uma vez que Paulo diz que essa liberdade em Cristo Jesus possibilita essas quebras todas, aí vem uma pergunta que não quer se calar. Como é que isso acontece, não é? Se o poder do pecado foi quebrado, se o pecado foi anulado da minha vida, eu não estou mais debaixo da maldição do pecado, e se o poder do pecado foi quebrado na minha vida, aí vem a grande pergunta. Por que é que eu continuo tendo dificuldades no relacionamento com Deus? Por que é que eu continuo tendo dificuldades no relacionamento com o outro? E por que é que eu continuo tendo dificuldades no relacionamento comigo mesmo? Por que essa dificuldade permanece?
Por isso é importante ler Gálatas capítulo 5, porque aqui Paulo fala exatamente o porquê. O porquê mesmo Cristo tendo conquistado tudo isso para nós na cruz, o porquê essas questões sendo verdade, sendo realidade em nossas vidas, por que a gente não desfruta plenamente dessas questões? Então, no capítulo 5, ele diz que nós somos livres. Capítulo 5, primeiro, no versículo 13, ele vai dizer isso novamente para nós. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vocês são livres, vocês são chamados para a liberdade. E aí, de novo, eu volto para aquela conversa que nós tivemos aqui no primeiro domingo, primeiro dia do ano de 2023. Nós somos livres. Nós não somos livres de adversidades. Nós não somos livres de problemas. Nós não somos livres de dificuldades. Nós não somos livres de condicionamentos. Se você, por exemplo, tem um temperamento assim muito exaltado, muito alterado, colérico, esse temperamento, ele é um condicionante para você. Por mais que você queira dominar esse negócio aí, queira controlar isso, você percebe que qualquer faísca é suficiente para você explodir. E aí você é cristão e você sabe que como cristão não pode fazer isso. Mas você percebe que tem alguma coisa maior do que a sua vontade, que é um condicionamento. Então a gente tem temperamento, então a gente tem contexto social. A gente tem questões de ordem física. Nós temos famílias, diferentes elementos de família, diferentes tipos de educação. Nós temos um monte de coisas diante de nós. Agora, apesar de todas essas coisas, o testemunho que a Escritura dá é que Jesus libertou você e você deve usufruir dessa liberdade. Você não deve permitir que um novo jugo de servidão seja colocado sobre os seus ombros. Para além disso, Paulo reforça a ideia, você é chamado para exercer a sua liberdade. E aí você me pergunta, mas pastor, que liberdade é essa? Se existem tantos condicionamentos, como o senhor bem colocou. E aí eu vou voltar a dizer, a liberdade é a liberdade de responder sim ou não. É a liberdade de fazer uma escolha quando a gente tem que reagir. Por exemplo, o cara é colérico, eu quero pensar no colérico, né? Tem uns coléricos aqui que sabem do que é que eu estou falando. Você gostaria que eu falasse, como é que a gente lida com isso, pastor? Porque realmente eu não dou conta de controlar isso. Eu sei, você não dá conta de controlar. E o primeiro passo para você conseguir lidar com isso é perceber que você é colérico e que você não consegue controlar. Não é Deus me livre, tentando controlar, lutando para controlar, esforçando para controlar, eu já explodo à toa. Se eu assumir que eu sou colérico e que eu não consigo controlar esse negócio, então eu vou me tornar uma dinamite. Engano seu. Quando você reconhece as suas fragilidades, diante delas, diante desses desafios, você vai ter a possibilidade de num átimo, é um momento só, é um fragmento de segundo. Um fragmento de segundo. De escolher como é que você vai reagir diante de um desafio. Pastor, mas é automático assim, falou, não dá para pensar, eu já explodo. Não dá para pensar, porque primeiro, você não reconheceu que você é colérico. Segundo, você não reconheceu que você é livre. Não é livre para controlar esse temperamento, porque tem uma série de fatores envolvidos aí, mas é livre para decidir o que você vai fazer quando a cólera se acender, quando essa dinamite quiser explodir. Quando a gente fala de liberdade, dessa liberdade que Cristo nos traz, da liberdade cristã, da liberdade do pecado, da liberdade do poder do pecado, essa liberdade não é poder absoluto para sair dando tapa em tudo e fazendo aquilo que a gente bem quer, não é isso. Essa liberdade, essa competência, essa capacidade que a gente precisa fazer para avaliar cada situação, cada momento da nossa vida. E em cada situação, em cada momento, a gente decidir o que nós vamos fazer com isso. No caso do colérico, a ira está assim para estourar. E quando estoura, o cara fala assim pelos cotovelos. Fala até
perder a voz. Aí hoje você aprendeu que tem que reconhecer, sou colérico. Quando eu reconheço que eu sou colérico, então eu percebo que determinados ambientes despertam a minha cólera. Beleza. Estou num ambiente, a cólera começou a ser despertada. Eu aprendi que eu sou livre. E que quando eu digo aquele monte de baboseira, não é que eu disse assim porque não queria, não. Eu queria, no final das contas, foi uma escolha. Foi uma escolha que eu fiz. Mas o que eu podia fazer, pastor? Você podia travar os dentes e podia dizer, eu vou sair, toda latinha que eu encontrar no caminho, eu vou chutar. Não vou chutar a parede, não, porque o pé, mas latinha, só latinha. Se chutar cachorro também é pecado. Toda latinha que eu encontrar aqui, eu vou chutar. Vou sair aí respirando e pedindo a Deus, Deus tem piedade, Deus tem misericórdia de mim, não vou falar nada. Você pode fazer isso se você quiser? Pode. Ah, pastor, então você está querendo dizer que é fácil? Não, quem disse que é fácil? Isso é um exercício extraordinário. Se você conseguir um negócio desse, travar os dentes ali, sair, ir para um lugar bem longe e respirar, ou então chegar lá longe e dar um grito daqueles bem forte, assim, não é para... É uma escolha que você fez. Palavras que você poderia dizer, que vão ferir alguém, que vão magoar alguém, que vão estragar um relacionamento, que podem marcar uma pessoa para sempre, essas palavras deixaram de ser ditas. Um problema, uma situação que poderia ser resolvida, ou que por causa das suas palavras, de repente, se estenderia ali, ou não se resolveria, num outro momento, depois que você respirou, depois que você acalmou, clamou o sangue de Jesus, orou e fez um monte de coisas. Você pode chegar, sentar de novo e dizer, agora vamos conversar sobre aquele negócio. Aquele dia eu não estava em condições de conversar. Você até viu que eu fiquei vermelho, começou a sair fumaça assim pelos ouvidos e narizes, e eu preferia assim, sair para respirar, porque eu não estava bem, mas agora eu estou bem, vamos conversar. São escolhas. Quando Paulo diz isso, vocês foram chamados para a liberdade. Essa liberdade que a gente é chamado é a liberdade para escolher. Para escolher o que a gente vai fazer em cada situação da nossa vida. O que eu vou fazer diante da cobiça? O que eu vou fazer diante da idolatria? Paulo vai falar nos versículos 19, 20 e 21 sobre as obras da carne. Ele vai falar da prostituição, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, das porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias. Paulo vai dizer, todas essas coisas são obras da carne. Todas essas coisas são manifestações que ocorrem naturalmente na vida de uma pessoa que é escrava do pecado. Essas coisas, para quem é escravo do pecado, essas coisas são normais, elas são naturais. Mas vocês foram libertados em Cristo e vocês foram chamados para viver em liberdade. E se vocês foram chamados para viver em liberdade, então essas coisas, elas não podem mais dominar vocês. Não podem mais dominar. O que eu faço então? Quando o sentimento de inveja, quando o desejo da bebedice, se alguém já foi viciado, né, no álcool ou em qualquer outra droga, o que eu faço aí no momento em que aquela vontade de fazer uma intrigazinha assim vier, aquela vontade de brigar? O que eu faço quando pensamentos impuros, quando desejos impuros quiserem assolar o meu coração? O que eu faço em relação a isso? Como que eu ajo em relação a isso? Se você não tem Jesus, você é escravo dessas coisas. Isso são obras da carne, você não tem o que fazer em relação a isso. Mas se você caminha com Jesus, então Paulo diz, você já foi livre em Cristo. E se você se deixa dominar por essas coisas, você está permitindo um jugo de servidão novamente sobre o seu pescoço. Você é chamado para ser livre. E aí você me diz, mas pastor, é difícil demais, se depender de mim para conseguir essas coisas, então não vai funcionar, e não vai mesmo. Se depender de você, não vai funcionar. Se depender de mim, também não vai funcionar, não vai dar certo. Porque essas obras da carne, as quais nós fomos libertos quando Jesus morreu na cruz por todos nós, elas teimam
em querer nos dominar uma outra vez. Elas teimam em querer fazer de nós escravos outra vez. E como é que eu exercito, então, liberdade? Como é que eu lido com essas questões todas? O verso 16 vai explicar isso para a gente. Paulo diz, olha, o segredo para você que é livre em Cristo e que é chamado para a liberdade. O segredo para você exercer essa liberdade. A liberdade é só isso, é só aquele momento que a gente tem para pensar, e agora, o que é que eu faço? Fui tentado nesse momento. Tive algum tipo de desejo. Tem algum tipo de possibilidade de fazer uma coisa ruim agora. Surgiu o momento. Estou lá conversando com a minha esposa, os ânimos se alteram e me deu vontade de dizer um palavrão para ela agora, de xingá-la. O que eu faço nesse momento? A vontade veio. Estou lá conversando com meu esposo, meu filho, e me deu vontade de amaldiçoar. O que eu faço num instante, numa situação dessa? A liberdade que a gente tem, a liberdade exatamente de escolher. Escolher se eu vou dizer o palavrão ou escolher se eu vou me calar. Escolher lançar uma maldição ou escolher abençoar. Paulo diz para a gente, a partir do versículo 16, como que o cristão utiliza-se dessa liberdade que ele tem em Cristo Jesus. E a coisa mais extraordinária que acontece, está aqui a partir do verso 16 em diante, é que nós não estamos sozinhos nessa marcha, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Tem alguém que te dá poder para engolir o choro. Tem alguém que te dá poder para morder a língua. Tem alguém que te dá poder para fechar os olhos diante do pecado. Tem alguém que te dá poder, tem alguém que te dá graça suficiente e necessária. Se você simplesmente disser não, se você simplesmente escolher não pecar. Paulo já disse, você já é livre em Cristo. Paulo já disse, você já foi chamado para ser livre. Paulo já disse, a liberdade é uma realidade na sua vida. Agora, vocês se lembram que, quando eu disse de liberdade, eu disse que liberdade tem a ver com escolhas que a gente faz, tem a ver com dizer sim ou tem a ver com dizer não. Então, a gente precisa fazer escolhas. E liberdade tem a ver com responsabilidade também. A gente faz uma escolha e depois tem que se responsabilizar pela escolha que faz. Olha o que ele diz no verso 16. Vocês são chamados para ser livres, mesmo assim vocês vivem em dificuldade, mas deixa eu ensinar um segredo a vocês. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, andai no espírito, andai na direção do espírito, andai na condução do espírito. Sede guiados pelo espírito. Diferentes possibilidades a gente tem para esse primeiro momento do verso 16. E aí Paulo continua, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa expressão andar, geralmente ela é utilizada para falar da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Quando a gente fala da vida cristã, a gente fala de uma caminhada cristã, de uma jornada cristã. Paulo está fazendo uma afirmativa para a gente aqui. Essa palavra andai, isso é um imperativo, isso é uma ordem. No grego, isso tem a ver com o presente, é uma ordem que é dada no presente, pressupondo que isso já é uma realidade na vida da pessoa, e é uma ordem dada com uma garantia. Se você andar no Espírito, se você permitir que o Espírito conduza a sua vida, Paulo está dizendo que você não vai cumprir a concupiscência da carne. O termo, a expressão concupiscência aqui, fala de desejos. E não tem que necessariamente ser desejos ruins. Concupiscência é só o desejo humano. A gente pode desejar muito comer alguma coisa, por exemplo, né? Morro de vontade de comer um pudim. Isso é concupiscência. Isso é um desejo. Eu morro de vontade de fazer uma viagem, eu fico sonhando com a viagem. Isso é concupiscência. Eu quero ganhar na loteria, né? Então 500 milhões aí, eu quero ganhar na loteria. Isso é uma concupiscência, é um desejo. Agora, quando Paulo fala de concupiscência da carne, aqui no versículo 16, ele não está falando simplesmente de desejo, de vontade que uma pessoa tem, que dirige, que conduz a sua vida, mas ele está falando daqueles desejos
que são prejudiciais ao ser humano, daqueles desejos que causam a ele danos, daqueles desejos que o distanciam de Deus, daqueles desejos que prejudicam o seu relacionamento com o outro, daqueles desejos que estragam o ser humano e que impedem com que ele perceba quem efetivamente ele é. Paulo está dizendo que se você andar no Espírito, se você permitir que o Espírito te conduza, você não vai cumprir as concupiscências da carne, ou a concupiscência da carne. E esse não vai cumprir aqui tem uma ênfase, é uma ênfase dada. Se você anda no presente, no futuro, você não vai cumprir, isso não vai se tornar realidade na sua vida. O seu futuro não vai ser um futuro marcado por uma pessoa que o tempo todo se deixa dominar pelos desejos da carne. É interessante que Paulo pensa no andar como um imperativo presente e fala não cumprir como futuro. Então, se eu ando hoje na direção do Espírito, eu tenho garantia da palavra de Deus que amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, eu não vou cair em concupiscência, eu não vou cair em pecado. Eu não vou me deixar dominar pelo pecado. Eu não vou permitir que o pecado coloque jugo sobre o meu pescoço, sobre as minhas costas. Ele continua falando a respeito disso. Ele vai dizer, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Interessante Paulo falar dessa batalha, que é travada aqui da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, dessa cobiça. A carne cobiça contra o espírito contra a carne. Interessante ele falar dessa guerra, dessa batalha, porque essa aqui não é uma batalha de iguais. Então quer dizer que a carne tem a mesma força que o espírito, e aí os dois ficam lutando para ver quem vence? Não. A questão aqui não é uma batalha de duas forças, porque Paulo tem convicção absoluta que é o espírito que vai te dar graça suficiente necessária para vencer a concupiscência e o desejo da carne. Mas quando Paulo fala dessa batalha, o que ele quer dizer, em outras palavras, é que quem vai vencer não é o mais poderoso, porque o mais poderoso aqui é o Espírito. Quem vai vencer é aquele que você der legitimidade para ele. É a escolha que você faz. É a decisão que é tomada em milésimos. Decisões são tomadas em milésimos de segundos, por isso que a gente toma decisões todos os dias e nem percebe isso. Toda hora você está tomando uma decisão, todo dia você está tomando uma decisão, todo momento você está fazendo uma escolha. Mas a gente é tão envolvido por isso, e decisões são tomadas em milésimos de segundo, que a gente nem para pensar nisso. Mas Paulo está dizendo, se você deixar o Espírito conduzir você, você não vai ser dominado pela carne. E ele vai dizer, porque tem uma batalha, tem uma luta aí que é travada. O Espírito quer conduzir você de acordo com a vontade de Deus. Você, por causa da velha natureza, tinha velhos hábitos. É tentado a voltar a esses velhos hábitos, é tentado a voltar a esse velho estado. E aí você tem que fazer uma escolha, tem que tomar uma decisão. Uma única escolha, uma única decisão. Se você diz sim para a carne, eu me converti a Cristo e não faço mais uso de bebida alcoólica há 10 anos. Mas de vez em quando me dá uma vontade de tomar uma dosinha de 51, assim, só um dedinho, o fundo do copo, assim, só para tirar assim, esse negócio, essa sequidão da boca. Problema com esse negócio aí de ter essa vontade, essa sequidão na boca? Nenhum problema. Isso é sinal que você não é crente ou que não foi liberto? Não. Isso só é sinal de que velhos hábitos gostariam de tomar conta da sua vida uma outra vez. E olha que coisa linda, né? Você encontra um parente que há 100 anos não via, esse parente vai fazer uma visita na sua casa, não é cristão, gosta de uma pinguinha, gosta de uma 51, leva exatamente uma garrafa de 51 para a sua casa e vai passar um dia lá com você. Eu sei que você não bebe, você é crente, então é refrigerante, Coca-Cola, mas você não importa de eu beber minha pinguinha não, né? Não. Mas aí a boca seca, né? Você fica com aquele negócio
só o fundo do copo, assim, será que é pecado? Aí eu bebo um golinho, depois Deus me perdoa. Perdoa mesmo, né? Se você for lá e beber o seu golinho, se arrepender, Deus te perdoa. Perdoa, perdoa. Mas você está percebendo que é uma escolha que você faz. Você diz, não, fui liberto. Isso não tem mais lugar na minha vida. E aí o Espírito vem e enche você, e capacita você, e dá poder e dá autoridade para você resistir e para permanecer firme. Ou então você diz sim, sim ao fundo do copo, sim a um dedo, sim a 2 dedos, sim a 3 dedos, depois sim a um dedo da boca do copo para baixo, e depois a garrafa inteira, e já era. E aí você diz, mas meu Deus, como é que eu caí numa situação dessa, sendo um cristão, vigilante, lavado e remido? Uma escolha. É uma escolha que a gente faz. Essa batalha, essa luta, isso é coisa de todos nós. Quais são as suas tentações? Todo mundo tem tentação. Você pode ter tentação na área sexual. Outros podem ter tentações em questões relacionadas a finanças, por exemplo, né? a ter lucro de forma inconveniente, né? A ser trapaceiro mesmo. Surge oportunidade, ele é tentado a passar a perna no outro para tirar vantagem. Tem gente que é tentada a isso. Outros gostam de poder. Ele quer se sentir assim como o poderoso onde ele chega, e aí ele não tem dificuldade nenhuma em contar aquelas histórias fantasiosas, extraordinárias. Metade é meia verdade, o resto é mentira, e nada de verdade, para impressionar pessoas, e fica feliz, quando todo mundo acha que ele realmente é o cara. Nós somos tentados o tempo todo, de todo jeito, de toda maneira. E não há problema nenhum em ser tentado. Não há problema. Paulo disse aqui, há uma batalha. Essa batalha não é uma carne forte contra um espírito forte. Essa batalha é uma carne derrotada contra o Espírito que é todo-poderoso. E quem diz se a carne coloca jugo sobre o seu pescoço, ou se o Espírito te capacita para vencer o pecado, quem diz isso é uma escolha que você faz. É um sim que você dá ao pecado, ou um não que você dá ao pecado. É só isso. Paulo disse, os dois estão numa batalha e você decide quem na sua vida vai dominar. Agora olha o verso 18. Mas se você é guiado pelo Espírito, tem a batalha mesmo, tem a luta. Aqui e ali você vai ser tentado, aqui e ali você vai ser provado, aqui e ali você vai, de alguma forma, se colocar ou ser colocado em situações em que você vai desejar fazer coisas que não agradam a Deus, que te distanciam dele. Aqui e ali isso vai acontecer, mas olha o que Paulo diz no verso 18. Mas se você é guiado pelo Espírito, se ele estiver guiando, estiver orientando você, então está tudo certo. Então não tem lei, então não tem pecado, então não tem situação, não tem condicionamento que impeça você de viver a vontade de Deus. Não tem condicionamento. Não tem condicionamento biológico, não tem condicionamento social. Não tem condicionamento cultural, não existe. Se você for guiado pelo Espírito. Paulo diz, você está livre. Aí a gente volta para aquilo que nos interessa. Ele falou lá das obras da carne que são manifestas, né? Então, se a gente quiser saber o que é uma pessoa que é dominada pela carne, é só ler o verso 19 a 21, que a gente vai perceber isso com clareza. E Paulo disse, essas obras são manifestas. Eu não precisava nem falar sobre isso, porque qualquer pessoa sabe muito bem disso. Mas agora no verso 22 ele diz, mas o fruto do Espírito. E aqui é que entra a grande novidade. O poder para vencer o pecado não está em você. Quando você é tentado, você não tem poder para vencer o pecado. Você só pode dizer ao pecado sim ou não. Só isso que você pode fazer. Eu vou ceder ou não vou ceder. Se você disser que sim, o pecado coloca jogo sobre suas costas. Se você disser que não, aí entra isso que Paulo vai dizer a partir dos versos 22 a seguir. Aí esse espírito que você está andando nele, esse espírito que guia você, esse espírito que está direcionando a sua vida, ele vai começar a desenvolver em você
aquilo que Paulo está chamando de fruto do Espírito. É interessante que ele apresenta 9 características ou qualidades aqui no verso 22, mas dessas 9 características ou qualidades, ele resume isso, ele coloca isso como sendo uma unidade. Isso é o fruto do Espírito. Quando ele fala da carne, ele fala das obras. São muitas obras da carne. Mas quando ele fala do trabalho que o Espírito desenvolve na vida de um cristão, ele fala do fruto, como sendo uma unidade. Uma obra que o Espírito Santo quer desenvolver na vida de cada um, de cada uma. E que ele desenvolve, eu vou voltar a dizer novamente, todas as vezes que nós dissermos não à carne, todas as vezes que nós dissermos não ao pecado, e todas as vezes que a gente disser sim a ele. Olha que coisa linda, você é livre. Você é chamado para a liberdade. Mas sendo livre ou chamado para a liberdade, você foi escravo do pecado um dia, e num outro momento da sua caminhada, o pecado vai tentar você, vai tentar atrair você uma outra vez. Quando você era escravo dele, você não tinha o que fazer. Você era escravo do pecado. Você não tinha possibilidade de dizer não para o pecado, porque era escravo dele. Mas agora, em Cristo Jesus, sendo livre, sendo chamado para a liberdade, quando o pecado tenta atrair você, você tem 2 possibilidades. Você pode dizer sim para ele: seja bem-vindo, pecado, volte. Eu estava com saudades de você, eu quero ter comunhão com você uma outra vez. Ou você pode dizer não para ele. Toda vez que você diz não ao pecado, em outras palavras, você está dizendo sim ao Espírito, que guia você, que orienta você, que dirige você. E toda vez que isso acontece, esse fruto do Espírito, ele vai sendo desenvolvido na sua vida. O fruto do Espírito, diferente dos dons espirituais, dons são diferentes, e a Bíblia diz que Deus distribui diferentes dons a diferentes pessoas, de maneira que não existe uma pessoa na face da terra que tenha todos os dons do Espírito Santo. Dons são diferentes, dados a algumas pessoas. Dom não tem muito a ver com questão da ética, do caráter da pessoa. Tem pessoas que não andam exatamente como as Escrituras orientam, mas que recebem dons. Então, dons são dados pela graça de Deus com o propósito de edificar a igreja. Agora, quando a gente fala de fruto do Espírito, o fruto é um trabalho, é uma obra que o Espírito realiza na vida de cada pessoa que decidiu andar com Jesus, de cada pessoa que decidiu caminhar com Ele. Quando eu falei do pecado e dos males que o pecado nos trouxe, eu disse a vocês que ele afetou 3 dimensões: a minha relação com Deus, a minha relação com o semelhante e a minha relação comigo mesmo. Olha o que o Espírito produz em nós. Dessas 9 características que são apresentadas aqui no versículo de número 22, 3 dessas características falam da relação do ser humano com Deus, restauradas. As próximas 3 falam da relação de um indivíduo para com o outro, e as últimas 3 falam da relação do indivíduo consigo mesmo. Olha que coisa linda. Aquela imagem e semelhança de Deus que nós perdemos lá no Éden por causa do pecado, e por isso nós ficamos todos atrapalhados. Essa imagem e semelhança, ela começa a ser restaurada, e durante toda a nossa vida cristã, durante toda a nossa caminhada cristã, ela vai sendo moldada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo desenvolvida na vida dos cristãos e das cristãs, nas vidas dos homens e das mulheres que caminham com o Senhor, até a gente chegar à perfeição lá no céu. As primeiras 3 características que aparecem no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Essas 3 primeiras características aqui, elas fazem alusão ao relacionamento da pessoa com Deus. Quando a gente anda na direção do Espírito, quando a gente permite que Ele nos guie, quando a gente anda de acordo com a orientação dEle, 3 coisas acontecem no nosso interior, na nossa relação com Deus. Primeiro, o amor. Quando nós pecamos no Éden, nós perdemos o amor, nós perdemos a relação, nós perdemos o desejo de estar com Deus, nós perdemos o prazer de estar na presença dEle, a alegria. Nós perdemos a paz. Eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo, eu me escondi.
Quando a gente diz sim ao Espírito, o Espírito produz amor nos nossos corações. Toda vez que você resiste à tentação, que você diz não à tentação, você está dizendo sim para o Espírito. E vocês têm experiência com isso. Não é verdade? Que quando você está naquela tentação atroz assim, pensa, meu Deus, eu vou cair, cai, não cai, cai, não cai, você diz, não, eu vou permanecer de pé em nome de Jesus, e você vence. Não é verdade que você tem aquele sentimento assim, enchendo seu coração, de orgulho, né? Eu vou usar aqui uma expressão que nem sei se existe, um orgulho santo, né? Parece assim que eu estou mais próximo de Deus. Puxa, parece que eu olho para Deus e Deus olha para mim e diz, gostei, viu? Você olha para você mesmo e diz, puxa, que bom, acertei. Toda vez que a gente diz não ao pecado e diz sim ao Espírito, o amor a Deus, ele é cultivado nos nossos corações. Amar a Deus. E esse é o maior dos mandamentos, amar ao Senhor sobre todas as coisas, não é? É o maior mandamento, Jesus disse isso. Isso não é uma coisa que se alcança assim da noite para o dia, no estalar de dedos, ou lendo a Bíblia, ou ouvindo uma pregação, ou participando de estudo bíblico. Isso é uma coisa que o Espírito opera, que o Espírito trabalha, que o Espírito desenvolve em nós e que Ele desenvolve em nós na caminhada. Alguns amam a Deus mais do que outras pessoas, isso é fato, isso é verdade. E por que uns amam mais a Deus do que outros? Porque alguns têm o dom de amor? Não. Paulo não está falando de dom, Paulo está falando de fruto, Paulo está falando de obra do Espírito. Essa dimensão do amor de Deus que brota no seu coração e do amor para com Deus que brota no seu coração, isso depende de escolhas que você faz. Isso depende do seu sim ou do seu não diante dos desafios. Paulo fala que o Espírito desenvolve em nós amor, gozo e paz. Amor, alegria e paz. Tem coisa para descrever assim de forma mais plena possível a relação de uma pessoa com Deus, quando as coisas assim, estão bem acertadas, quando as arestas estão aparadas, quando está tudo bem entre o cristão e Deus. Existem palavras que descrevem melhor esse ambiente do que amor, gozo, alegria e paz? Não, gente. Não tem. Quando você diz sim para o Espírito, aquele primeiro entrave que o pecado causou, que foi problemas no seu relacionamento com Deus, isso se desfaz. Deus, que era seu inimigo, agora se torna seu amigo, se torna seu objeto do amor. Deus, que era ameaçador, amedrontador para você, ele se torna alguém com quem você quer ter o tempo todo do seu lado. É um prazer, é uma alegria tê-lo o tempo todo ao seu lado. Deus, aquele que você e que eu pecamos contra ele e nos distanciamos dele, ele traz paz, paz ao nosso coração. Quando o Espírito produz o fruto dele na vida do cristão, a relação entre o cristão e Deus, ela melhora substancialmente. E esse amor, essa alegria, essa paz, isso cresce na caminhada. Não é um dom, uma coisa que ele te dá uma vez e acabou, não. É coisa que o Espírito promove na sua vida durante toda a sua existência. Depois a gente tem um segundo jogo de palavras. Longanimidade. Longanimidade é paciência. Longanimidade é perseverança diante de pressão, diante de dificuldades. Isso tem a ver com a vivência social. É aquela condição, aquela capacidade de viver entre pessoas, de viver num contexto social, de suportar pressão e de conseguir lidar bem com isso. O Espírito, ele desenvolve longanimidade, benignidade. Às vezes as pessoas misturam a benignidade com outro atributo, que é a bondade. Mas a benignidade é uma disposição de coração de fazer o bem a outras pessoas. Enquanto que a bondade fala do ato concreto, de fazer alguma coisa boa para os outros. Não é engraçado isso? No pecado, lá no Éden,
Quando Deus questionou, por que é que você fez isso, Adão? Imediatamente ele culpou a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando o Espírito promove o fruto dele, a obra dele na nossa vida, as coisas acontecem de forma diferente. O meu irmão não é mais o culpado. Eu não olho para o meu irmão, para a minha irmã, como meu inimigo, como meu adversário. Mas eu olho para o meu irmão, para a minha irmã, como alvo do meu amor, como alvo da minha bondade, como alvo do meu cuidado. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Aquela segunda dimensão que o pecado estragou a nossa dificuldade na relação com o outro, ela é restaurada através da ação do Espírito Santo. E como é que o Espírito desenvolve essa obra, esse trabalho? Ele desenvolve naquela hora que você está furioso, assim, querendo xingar o seu irmão, mas que você respira fundo e diz: eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito, eu sou livre, eu fui chamado à liberdade. Eu quero xingar o irmão, mas eu posso escolher xingá-lo ou não xingá-lo, e eu escolho não xingá-lo. Oh, glória! Aí o Espírito vem e gera mudança, gera transformação. Outra vez que eu for tentado, eu vou ter menos vontade de xingar. Uma terceira vez, eu já não vou ter vontade de xingar mais, e quando for uma quarta vez, eu já vou conseguir lidar com essa situação de uma forma confortável. E vou conseguir por quê? Porque eu me disciplinei para isso, eu vou conseguir porque está dito que se eu andar na direção do Espírito, o pecado não vai ter domínio sobre a minha vida. Se eu andar na direção do Espírito, o pecado não vai colocar mais jugo sobre a minha vida. Se eu andar na direção do Espírito, ele vai promover essa mudança radical na minha vida. Então, olha o problema, olha a solução para o problema de relacionamentos. Pastor, mas igreja também tem muito problema de relacionamento? Tem, gente. Igreja é formada por gente. Ah, mas a igreja não deveria? Sim, a igreja deveria. Ah, mas por que não? Porque isso é obra que o Espírito realiza na vida de cada um individualmente. Você, irmão e irmã que está me ouvindo, você precisa fazer uma escolha. Você tem que escolher. Quando a inveja quiser dominar você, você tem que escolher. Se você vai alimentar esse desejo, ou se você vai dizer: não, inveja no meu coração, não vai ter espaço, não vai ter lugar. Quando a impureza dominar os seus olhos, você vai ter possibilidade de alimentar a impureza ou de dizer: não, aqui não. Aqui não. Eu vou na direção do Espírito, eu vou na condução do Espírito. As últimas 3 qualidades que são apresentadas por Paulo: a fé, a mansidão e a temperança. Essas são qualidades que têm a ver com a relação do indivíduo consigo mesmo, com o eu. Essa fé, pistis, que é a expressão grega que aparece por aqui, essa não é a fé salvadora que todo mundo recebe quando crê em Jesus, mas essa fé aqui é a fé que dá para a gente perseverança. É a fé que nos dá condições, que nos dá capacidade de continuar caminhando, de continuar seguindo, de continuar avançando na nossa jornada cristã, sem desanimar, sem desistir, sem voltar atrás. É aquela fé que supera desafio, que supera dificuldade. É aquela fé que supera empecilhos, é aquela fé que supera tropeços, é aquela fé que está sempre viva. É aquela fé que garante que aquele que começou a boa obra em mim, ele vai levá-la a cabo, ele vai consumar essa boa obra. Isso tem a ver com quem? Tem a ver comigo mesmo. Essa fé para perseverar tem a ver comigo mesmo. Por quê? Porque eu estou falando de desafios, de lutas, de batalhas internas que eu vou experimentar, batalhas espirituais, batalhas de ordem emocional, eu lidando comigo mesmo. Eu enfrentando os meus próprios fantasmas, os meus próprios desafios. Paulo fala da fé, dessa capacidade, dessa competência que eu tenho de continuar com Deus. Quando nós pecamos, nós fomos distanciados dele, o ser humano foi expulso do Éden para andar longe de Deus. Agora o Espírito faz exatamente o contrário, você agora está na direção dele, então você tem capacidade, você tem graça suficiente e necessária para seguir adiante. Para além dessa fé, Paulo fala também da mansidão. Essa mansidão é uma doçura e uma tolerância.
Mas não é doçura ou tolerância no sentido de que a pessoa é uma pessoa apática, que tanto faz o bem ou o mal acontecer diante dele, ele age com cara de pastel, como se nada tivesse acontecendo. Não. Essa mansidão aqui é uma capacidade, uma competência sobrenatural que o Espírito Santo concede a um cristão para lidar com situações as mais complexas, as mais complicadas possíveis, e para saber se portar diante delas. Jesus, por exemplo, é a pessoa mais mansa que o mundo já conheceu, né? Mansidão era uma das características dele. Ele diz: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, mansidão é comigo mesmo. Mas não é verdade que um dia o manso Jesus ficou nervoso, saiu chutando mesa e pegou um chicote e meteu o cacete num bocado de gente que estava vendendo e comprando lá na porta do templo? Ué, então Jesus pecou? Ué, que história é essa? Não é porque... onde é que está a mansidão em Jesus? Essa mansidão aqui é uma capacidade, uma competência que o Espírito dá de nós controlarmos as nossas emoções, de nós conseguirmos mantê-las sob nossos cuidados. Mas é uma mansidão que muitas vezes pode se manifestar, como foi o caso de Jesus, como indignação à injustiça. E no caso dele em particular, a gente percebe isso com clareza. Então Jesus não surtou, não perdeu o equilíbrio e saiu dando bicuda em tudo. Não, gente, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha o domínio pleno e absoluto de todas as coisas. Ele simplesmente mostrou, e mostrou da forma mais clara para aquelas pessoas a indignação dele. E foi tão sério isso que quando o pessoal o questionou e ele justificou o porquê do cacete que ele deu na turma, ninguém falou nada. Não mandaram prender, não mandaram amarrar com camisa de força, dizendo que o cara tinha surtado. Não entenderam. Ele realmente sabe o que está fazendo. Então, a mansidão é essa competência, essa capacidade que o Espírito nos dá para a gente ter serenidade diante de desafios, de problemas, dificuldades. É aquela condição que ele te dá para você respirar e tem um desafio enorme diante de você e você consegue avaliar prós e contras, positivo, negativo, ganhos e prejuízos ali, consegue lidar com essa situação de forma equilibrada. Isso é uma competência que o Espírito traz. Isso tem a ver com a pessoa, tem a ver com o indivíduo. E a última das classificações que é dada aqui no verso de número 22 é a temperança. E essa temperança aqui é o domínio próprio. Essa temperança, essa capacidade, essa competência que o Espírito nos dá para nós dominarmos nosso temperamento, para nós dominarmos a nossa natureza, para nós dominarmos os nossos desejos, para nós dominarmos aquilo que a gente chama de ego, de eu. Temperança é essa habilidade, é essa capacidade que o Espírito nos dá diante da tentação, diante do desafio, diante da dificuldade, diante do teste, de dizer não e de permanecer nessa condição. E eu não vou ceder. Domínio próprio. Foi isso que a gente perdeu no Éden. É isso que o Espírito traz para nós agora em Cristo Jesus. E aí, já estou para finalizar a minha fala. No verso 23, Paulo diz: contra essas coisas que o Espírito traz, já que ele restaurou o seu relacionamento com Deus, já que ele providencia mecanismos para você ter um bom relacionamento com o seu semelhante, e já que ele faz de você uma pessoa equilibrada, porque você permanece na fé, porque você tem maturidade para lidar com situações conflituosas, e porque você tem domínio próprio, você tem o controle do seu temperamento, o controle da sua natureza nas suas mãos. Paulo diz: já que o Espírito opera todas essas coisas em você, então não tem lei contra essas coisas, você está livre. Verso 24, ele diz: os que são de Cristo, aqueles que já caminharam com Jesus e caminham com Ele, já crucificaram. Isso é coisa do passado. Crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Carne não tem mais poder. Concupiscências, paixões, não tem mais domínio. Eu posso ser tentado, você pode ser tentado, mas ele já não tem mais poder, nem domínio sobre a sua vida. E aí ele encerra, e eu encerro também a minha fala no verso 25, dizendo assim que se a gente vive no Espírito,
Então a gente também deve andar no Espírito. Não é? Será que ele está falando a mesma coisa de forma diferente? Não, ele não está falando a mesma coisa de forma diferente. Ele está falando duas coisas. Ele está falando de viver no Espírito e está falando de andar no Espírito. A maioria de nós não entende de fato o significado da liberdade que Cristo concedeu a cada um de nós e do chamado à liberdade, porque a maioria de nós vive no Espírito. E viver no Espírito significa que você creu em Jesus, significa que você foi selado com o Espírito, significa que o Espírito introduziu você na família de Deus, significa que o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito tem a ver com a sua caminhada, com a sua jornada como um todo, com o seu estado, com a sua condição hoje. Você vive no Espírito. Então, viver no Espírito fala de uma condição. Enquanto que andar no Espírito fala de uma decisão e de uma decisão diária. Todos nós vivemos no Espírito. Porque todos nós viemos a Cristo por causa do Espírito e fomos selados quando nós cremos. Todos nós. Agora, andar no Espírito, isso é uma coisa que exige de cada um de nós uma decisão. Cada um tem que tomar uma decisão. Cada um tem que fazer uma escolha. Cada um tem que assumir, chamar para si a responsabilidade. Tem que se reconhecer livre. Tem que se reconhecer chamado para a liberdade. Tem que entender que andar no Espírito é uma opção, é uma escolha que diariamente você precisa fazer. E é quando a gente não apenas vive no Espírito, mas também anda no Espírito. É quando diariamente a gente permite que o Espírito conduza as nossas decisões. É que esse fruto vai sendo gerado. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Então, se você achava que a obra era só do Espírito, você está enganado. O milagre é dele mesmo. Só ele pode fazer essas coisas e ninguém mais tem condições de realizar coisas tão extraordinárias assim. Mas você tem uma responsabilidade no processo. E a sua responsabilidade é diariamente, todos os dias, escolher andar no Espírito. Feche seus olhos. Querido Senhor, amado Salvador, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pela Tua palavra que é viva e que permanece para sempre. Somos gratos pela Tua palavra que nos orienta, que nos instrui, que nos guia em toda a verdade. Somos gratos por essas novas que a Escritura o tempo todo nos traz. Nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos chamados para a liberdade. O Espírito produz em nós o fruto necessário para termos um relacionamento saudável contigo, ó Deus. O Espírito produz em nós a possibilidade de termos um relacionamento saudável com o nosso semelhante. O Espírito produz em nós a possibilidade de conhecermos a nós mesmos, de vivermos uma vida equilibrada. Mas nós precisamos dizer sim ao Espírito a cada momento. Nós precisamos dizer sim ao Espírito diante de cada desafio. Deus bendito, Deus querido, me ajude, me ajude. Me ajude a viver um dia de cada vez, me ajude em cada dia da minha vida, da minha existência, a fazer as escolhas corretas. Querido Espírito, me ajude não apenas a viver por Ti, mas me ajude diariamente a caminhar contigo, a caminhar na Tua direção. Me ajude a fazer as escolhas corretas, as escolhas certas. Me ajude a dizer não ao pecado, me ajude a dizer não às concupiscências da carne, me ajude a dizer não às paixões. Me ajude a dizer não a tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento contigo, a tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com o meu semelhante, a tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento comigo mesmo. Me ajude, querido Espírito, tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.